Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Seja muito bem-vinda à nossa Hora Dourada, o nosso encontro diário, quase diário, para você perder o medo do parto e da laceração. Tô muito feliz com a live de hoje porque eu chamei uma convidada muito especial, que tem uma história muito especial, muito sensível, muito tudo, assim. E essa pessoa eu tenho um carinho muito grande por ela, vou contar mais detalhes ainda, mas esse tema, que às vezes é tão difícil a gente falar, quem já viveu uma violência obstétrica, né? É tão difícil falar. E trazer em live foi muito importante. É delicado, sim, mas é importante para que mais pessoas entendam o que acontece, vejam relatos reais, como eu falo tanto com vocês aqui, né? O encontro de leoas que eu faço com alunas minhas, eu trago essas histórias porque são histórias reais, são histórias de pessoas que estão tentando buscar conhecimento, histórias positivas, histórias de superação. Então, espero que vocês se identifiquem e que vocês, na verdade, hoje, mais do que se identificar, que muitas vezes, outras, né? Não sei aí quem já tá grávida, de quantas semanas, se é o primeiro filho, se é o segundo. Então, já vão me mandando aqui com quantas semanas você tá, se é seu primeiro bebê ou seu segundo. Muitas de vocês podem não se identificar com a história da Nath hoje, da Natália, mas eu tenho certeza que vocês vão prevenir muitas coisas aí na vida de vocês com a informação que a gente vai passar para vocês aqui hoje. E antes de chamar a Nath para entrar na live, eu queria lembrar vocês, quem já se inscreveu na Semana Parto Sem Medo, não deixe de se inscrever depois da live, vai lá no link da minha bio, se inscreva. O evento já é semana que vem, faltam 5 dias, é no dia 1º de abril, 3 e 5 de abril, às 8 da manhã, no horário de Brasília. Não se preocupem que tem muita gente me perguntando aqui, né? Eu não vou trabalhar esse horário, o que eu faço? Podem ficar tranquilas que vocês poderão ver o evento depois, tá? Vocês vão receber por e-mail depois o link do vídeo. Então, ó, tem gente aí no comecinho, tem gente na reta final, ó, comecinho mesmo, olha Camila, primeira gestação, indo pra 7ª semana. Então, com certeza, todas vocês, queridas, vocês vão aprender muito hoje, vão, né, ouvir esse relato, provavelmente se emocionar também, e espero que contribua bastante nessa jornada contra o medo, né, da luta contra o medo do parto e de tudo, todos os medos que vocês acabam sentindo aí, tá? E deixa eu ver se a Nath já tá aqui. Nath já está aqui. Nath, vou te aceitar agora. Que deu. Tá conectando. Agora foi. Agora foi. Dia, Oh, bom dia, Nath, tudo bem? tudo bom, Rai? Com você? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Pessoas, todo mundo ouvindo a Nath e eu, Tá. tudo certo aí? Acho que tá dando pra ouvir sim, Nath. E como você está? Tudo ótimo? Caio já na escola? Caio na escola, tudo tranquilo, rotina da manhã foi feita. Muito bem. E olha, para fazer só Agenda. uma pincelada, né, Nath? Eu quero que você se apresente, mas a Nath, ela é minha aluna do PSM, do curso, e a Nath, ela é mãe de segunda viagem, ela tem o Caio. Então, Nath, se você quiser se apresentar um pouquinho para contar, eu acho que vai ser bem legal. Então, eu sou a Natália, moro aqui na Austrália já há quase 10 anos. Como a Rai falou, sou mamãe de segunda viagem. Sempre, desde que eu me conheço por gente, quis ser mãe. Então, quando eu fiquei grávida do Caio, não foi uma surpresa, já tinha até passado na minha cabeça ser doula, estudar midwifery aqui na Austrália, então moro aqui em Sydney. E tô na minha segunda gestação agora, tô com 24 semanas. E é basicamente isso. Tô aqui para dividir um pouco da minha história com vocês. E já queria começar agradecendo muito o trabalho da Rai, porque eu acho que quando a gente fala sobre a violência obstétrica, tem uma linha muito tênue entre assustar mulheres que estão grávidas e informá-las. Então, eu acho que a Rai está fazendo isso com maestria no todo o trabalho dela no Instagram. E eu espero hoje contribuir dessa forma, não assustando, mas informando vocês, mamães que estão grávidas, para que vocês não passem o que eu e a Rai passamos
Era a nossa primeira Sim. gravidez. Nós temos uma conexão muito forte, porque eu conheci a Nath, na verdade, já tem um tempo, né? Há muitos anos atrás, e não foi por causa de gravidez. E a gente se Não, reencontrou agora na segunda gestação dela. Então, eu não a conheci, eu não estive próxima dela na primeira exato, gestação, né, Nath? Então, acho que tem muito pra gente dividir, a gente compartilha do mesmo sofrimento, que foi o que a gente viveu, inclusive na Austrália, com violência obstétrica. E eu acho, sim, que é uma forma de informar, de passar tudo isso para essas pessoas de forma positiva, para que elas entendam que elas têm um caminho, sim, que elas podem exato, ir contra isso, né? Realmente remar contra a maré ali, né, Nath? exato, exatamente. Eu acho que falar sobre é um trabalho muito importante. Eu acho que isso foi talvez uma das poucas coisas que eu não estudei na minha primeira gravidez. Eu acho que depois que eu tive o Caio, eu tive amigas falando, nossa, eu sabia desse relato, uma amiga passou por algo parecido, mas eu não quis te falar porque você estava grávida. Então eu acho que a violência obstétrica em si é um assunto às vezes tão velado que passa um pouco despercebido pelo medo da gente traumatizar aquela mãe que está grávida. E não é falado, né? Então é isso. Vamos falar hoje um pouquinho, porque eu acho que nada acontece por um acaso, pelo menos o que eu sinto hoje, é que eu não quero que nenhuma pessoa passe pelo que eu passei. Então, é isso. Se sintam acolhidas. Gente, a Ruth está aqui. Ruth, um beijo. Amanhã a gente tem live juntas. A Ruth é advogada e ela trabalha com violência obstétrica diretamente, né? Então vai ser muito Que legal também. ótimo, Vai casar os assuntos dessa semana. A gente vai falar sobre isso amanhã também. ótimo, E, ótimo. Nath, conta um pouquinho para o pessoal. Assim, né, a gente poderia ficar aqui horas conversando, porque realmente a gente já chorou muito juntas. Eu falei com a Nath que a gente tem que fazer um café Nossa, com lágrimas. eu tô aqui me segurando. Já tô até com a minha caixa de lenço, pretendendo não usá-la, mas A gente já chorou muito porque, na verdade, como eu falei, eu conheci a Nath de outra forma, em outra situação. E aí, depois do parto dela, ela viu o meu, né, meu histórico também com a violência obstétrica que eu vivi. Mais o que eu resgatei com o parto da Luísa, né? E aí, quando ela engravidou agora pela segunda vez, ela entrou em contato comigo para falar: ah, e aí? Eu queria muito entender melhor sobre o seu trabalho e fazer diferente. Então, Nath, antes da gente começar, assim, exatamente né, sobre o que aconteceu, o que te fez, na verdade, assim, qual medo você mais teve agora, assim que você engravidou, com tudo que está acontecendo, né? Com o que você passou aí agora? eu acho que, como a gente não está no nosso país, não entender totalmente as nossas opções aqui e o sistema é muito assustador. Então, no meu primeiro parto, né, eu escolhi pelo sistema público. E quando eu fiquei grávida dessa vez, eu tive muito medo de fazer a escolha errada. E daí, a primeira pessoa que veio na minha mente foi você. Porque eu acho que a dor da violência obstétrica, ela talvez ela é um pouco acalmada quando você conversa com alguém que já passou por aquilo. Então, você era a única pessoa que eu conhecia e eu falei, a raiva vai ser a pessoa para me guiar. O que eu faço agora? Qual é a melhor maneira de escolher? Se eu vou pro privado, se eu continuo no público, o que eu faço? Porque eu não quero que isso aconteça de novo. Então, eu acho que o primeiro medo foi talvez não entender totalmente, por mais que eu tenha estudado tanto, quais seriam as opções, qual seria a melhor opção para que eu conseguisse me proteger e proteger o meu bebê. Sim. Nath, estão falando que meu áudio tá ruim. Realmente, não sei por quê. Meu áudio tá voltando. Ah, quer desligar ele de novo? O que a gente faz? Não sei. Alguém me ajuda? Eles, né? Olha, acho que agora melhorou, gente. Não, tá voltando. Minha voz tá voltando. Mas eu não sei por quê. Ai, senhor. Nath, será que seu telefone tá posicionado de uma forma que tá fazendo voltar? Não sei. Deixa eu ver, calma aí, vamos tentar mudar. Eu tô aqui num escritório improvisado com o pandeiro do meu filho segurando o telefone.
Vida real. Vida real, não tem mais escritório, Olha, o escritório virou será quarto. que melhorou, gente? Acho que melhorou, hein? Pelo menos não tá voltando pra mim mais. Tenta Tenta baixar o baixar o pulso. volume. Ai, gente, vocês são maravilhosas. Pera. Pronto. Baixei. Tá bom agora? Melhorou, Pan. KKKKK. Pronto. Oi, gente. Eu acho que agora melhorou. Ó, Estela, melhorou. Tá melhor, Pri. Vocês são. Ruth, ótimo, melhorou, deu, ótimo. E a Mari respondeu, Mari. Ô, gente, tô doida. Então vamos aqui, Era o gente. pandeiro. Ó, gente, Era o pandeiro, também gente, acho. eu tô pode ser, deu eco. Gente, eu tô suando, porque assim, a Nath, quando a gente se falou agora no início do ano. No início do ano. Não, foi no final do ano Foi. passado. A gente ficou muito. Né, a gente chorou juntas e eu conheci o Léo, o marido da Nath, e né, ela acabou entrando no curso e tudo mais, então a gente tem tido muita aproximação desde então, mas realmente quando a gente vive algo, a gente conversou sobre isso outro dia, quando a gente vive algo, a gente tem empatia, né? A maioria das pessoas, graças a Deus, são empáticas um com o outro, mas muitas vezes aquela pessoa não consegue trazer todo aquele sentimento de empatia se ela nunca viveu aquilo, porque a gente sabe na pele o que doeu. Né? A gente calçou aquele sapato, a gente sabe que apertou o calo. Então, eu me aproximei muito dela por isso e Nath, eu te agradeço. Antes de a gente começar né, a aprofundar mais nesse assunto que eu sei que é delicado, eu te agradeço por você ter aceito o meu convite de participar, porque eu falei, Nath, não, vamos fazer uma live juntas, Encontro de Leoas, quando você parir. Mas eu falei, Nath, vamos fazer agora, e depois que você parir a gente faz de novo, você topa? Eu sei que pode ser delicado, e ela foi super solícita e topou, e eu sei que eu falei pra ela que eu demorei a falar sobre o que aconteceu comigo, porque também sempre nesse sentimento, será que eu tô assustando essa mulher ou eu tô informando? Então, a live de hoje realmente é pra você se informar e você entender que você tem direitos, que você pode fazer diferente e que nós, como pessoas que sofreram essa violência, que é física, emocional, é social, assim, abrange muitos pontos dentro de nós como mulheres. Eu acho que o ponto aqui é você entender que você tem, que a gente quer dar força para você lutar, para você entender que você não vai passar pelo que a gente passou, que você tem agora na gravidez. Quantas meninas aqui estão grávidas no comecinho, quantas estão grávidas mais pro final? Então, independente da fase gestacional, você vai se sentir mais encorajada a lutar pelos seus direitos, que é o que a gente quer mostrar aqui hoje, né, Nath? Exato. Então, Nath, com o Caio, né? Você teve o Caio há não, ele fez 3 anos, né? Não, ele tá com 2 e Fez 4 meses. 2. Fez 2 anos agora, E conta um pouquinho, assim, além desse sentimento que você teve lá no seu parto com ele, sobre, né, no sentido de perdido um pouco também com a questão de estar num outro país, de ser, né, imigrante e tudo mais, mas como você e o Léo se prepararam para isso e para o parto, né? E como que foi, como que tá diferente agora, se comparando com essa gestação no sentido desse preparo informativo? Certo. Eu digo que no meu primeiro parto eu me preparei. E que agora no segundo eu tô me recuperando. E a preparação é parte da recuperação, né? Então, vou começar com o Caio até chegar para vocês entenderem um pouco da diferença do Caio para essa, porque realmente tá sendo muito diferente para mim. Como eu disse, a minha meta de vida sempre foi ser mãe. Então não foi algo que quando eu fiquei grávida me assustou ou que eu não tinha nenhuma ideia sobre aquilo. Eu fui diagnosticada com endometriose quando eu tinha 24 anos. E isso me apavorou de pensar que talvez eu não pudesse ser mãe. Eu fazia testes de fertilidade anuais e eles sempre eram horríveis. Então, quando eu fiquei grávida no primeiro mês que eu tentei. Então, foi uma festa. Eu fiquei extremamente feliz. Eu decidi reduzir as minhas horas de trabalho para eu focar inteiramente na minha gestação. Então, eu fiz cursos de hospitais, fora de hospitais. Eu engoli todo e qualquer tipo de literatura. Eu engajei muito o Léo nesse processo, porque eu sabia que ele seria muito importante para a gente. A gente estava aqui na Austrália no nosso segundo lockdown. Então, a tempo a gente tinha de sobra, porque a gente estava basicamente em casa o tempo todo. Então, eu considero que conhecimento eu adquiri bastante. Eu tive amigas que, inclusive, me deram um curso de uma doula, né?
one-on-one com uma doula no Brasil. Então, eu fiz acupuntura, eu fiz fisioterapia pélvica, eu fiz as minhas massagens. Quando eu cheguei a 36, 37 semanas, eu comia minhas tâmaras. Eu fiz assim tudo direitinho. Eu tava vivendo aquilo de uma forma fantástica. Eu e o Léo, a gente escreveu o nosso plano de parto juntos, com as minhas preferências, com as coisas que eu realmente não queria. E eu acreditava muito firmemente que, por estarmos na Austrália, onde, comparado ao Brasil, né, pela estatística, as cesáreas não são tão altas quanto no Brasil, e eles pregam aqui que o parto normal é a forma de acontecer, eu me senti muito segura de que tudo iria correr bem. Eu tinha conhecimento, eu estava no país onde parto normal não é nem só aceitável, eles dizem que eles brigam por isso. E eu me lembro que meu único medo, assim, meu desespero foi quando eu engravidei, que eu falei assim, nossa, será que eu vou pro público ou eu vou pro privado, né? E aqui, como a gente tem essa dificuldade de conseguir um ginecologista, a gente precisa de um referral, a gente passa por GPs, né, que são os clínicos gerais, eu não tinha nenhum ginecologista que eu falasse, vai ser meu obstetra. E daí eu lembro que eu tive esse impasse, e daí estudando, eu falei, não, imagina, o sistema público daqui é maravilhoso, vamos no público, eu não conheço nenhum obstetra mesmo que eu confie, e vamos no público que tudo vai dar certo. Então essa foi a minha preparação para Caio, assim, que eu acho que foi muito completa, no sentido de adquirir conhecimento, digamos assim. A diferença do Caio para essa gravidez é que, além do conhecimento, que agora eu estou dando um refresh no seu curso, que está sendo maravilhoso, assim, é como se fosse um flashback de tudo que aconteceu e de tudo que eu aprendi na gravidez do Caio. Muita coisa eu já esqueci, então está sendo super informativo. E é importante, né? Mesmo de segunda viagem, a gente acha que não precisa estudar, né, Nath? Gente, esqueci um monte de nomenclatura. Eu tava vendo lá os estágios do parto, latente, ativo, tá. Porque a gente esquece, né? Entra nesse furacão de ser mãe. E, então, assim, tá sendo muito gostoso rever tudo. E com certeza eu vou rever várias aulas ainda, até chegar no meu terceiro trimestre. Mas eu acho que dessa vez, além do conhecimento, o que eu tô buscando é montar um time de confiança. Então, eu acho que da primeira vez eu estava muito inocente, acreditando que com o conhecimento que eu e o Léo tínhamos, tudo daria certo. Então, eu acho que eu acreditei também, sem saber, eu fui na sorte. E hoje, depois de tudo que eu passei, eu vejo quão é importante a gente ter do nosso lado pessoas que têm os mesmos valores que a gente, né? Então, assim, ter a Rai ao meu lado, porque o seu curso, ele não está dando só o conhecimento, né? O que você está oferecendo, que é a sua disponibilidade constante no WhatsApp, no Telegram, para a gente conversar, para tirar dúvidas e para dar esse suporte emocional, está sendo assim, eu já vou me emocionar. Ai, Jesus. Tá sendo, tá sendo assim, fantástico. Então, a Rai é parte do meu time hoje. Não vai ser minha doula, porque vai estar no Brasil. Eu falei, ô, Mas, Natália, nem pra me esperar. Ai, ai. mas com certeza faz parte desse meu time mental. E a minha preparação dessa vez, como eu falei, que é a minha recuperação, eu sofri muito com o meu assoalho pélvico, né? Depois da violência. Então, eu já, desde o primeiro trimestre, eu já estou fazendo fisioterapia. Eu tô com uma terapeuta pelo trauma do parto. Então, tô fazendo muitos debriefs, né? Falando muito sobre. E tô com uma private midwife, né? Uma parteira privada. Como parte do meu time, para que ela seja a minha advogada ali, que eles falam, na hora do parto, caso eu tenha que ser transferida para o hospital. E já falamos muito sobre isso. Exato. Vai dar tudo certo. Então, a Nath, ela tá Vai. planejando um parto domiciliar e, claro que, né, a gente tem falado muito disso também, porque lá no curso
além das aulas, eu trago outras informações sobre outros assuntos também, porque cada mulher vai ter um sonho, né? Uma vontade, um desejo. Então, nem todo mundo vai querer um parto domiciliar, né? Nem todo mundo vai querer um parto com uma midwife, vai querer com obstetra, enfim, cada pessoa vai saber o seu limite, como que ela, né, ela quer realmente se encontrar nessa jornada. Mas eu converso muito com a Nath sobre isso, e com as alunas, sobre você entender os seus direitos, e vai entrar muito no que a gente vai falar amanhã na live com a Ruth também. Eu quero, né, a Ruth é maravilhosa, então tem muitas surpresas vindo aí ainda, porque realmente essa parte de violência obstétrica, ela é muito importante, ela é essencial, porque vocês precisam entender que vocês podem se posicionar, e muitas vezes, né, Nath, como você acabou de falar, você se preparou com informação, você preparou o seu alicerce. O Léo, gente, eu conheci ele agora também, né, recentemente nas aulas, ao vivo, ele participa de todas as aulas, então, tem encontro com os pais, ele participa de todas, todas. Então, assim, é muito bacana ver isso, vocês realmente se prepararam juntos, mas a gente nunca pensa que primeiro vai acontecer com a gente. Que Nunca. vai acontecer no país desenvolvido, porque ainda tem muita gente já pensa que tudo é violência, né? 8 ou 80. Muita gente já pensa direto que tudo que acontece é violência obstétrica, e não. Mas ao mesmo tempo muita gente fala: "Ah, não, não vai acontecer comigo. Não, eu estudei, não, eu já sei isso". E nem sempre, Nath, estar com, né, eu falo muito isso, muitas vezes até estando com uma doula, estando com uma parteira, você ainda tem a chance. Então assim, a gente Uhum. realmente, gente, é uma resistência que a gente encontra em tudo, e a gente precisa lutar por isso, porque entender, eu tenho direito, eu posso me posicionar, eu posso questionar, e como eu vou fazer isso? Então, eu achei muito, assim, profundo, tanto as conversas que a gente teve, o que você está falando agora, e inclusive o que o Léo falou recentemente numa última das aulas ao vivo que a gente fez, de falar: nossa, eu queria talvez ter falado mais ali na hora. E no momento do parto, por mais preparado que vocês estejam, é o nascimento do bebê, você está vulnerável, fragilizada. Então, acho que entra muito esse ponto também na hora H, né, Nath? Dá muito medo, né, Rai? Dá muito medo de você se impor e de repente o seu filho sofrer por isso, né? E eu tava conversando com uma midwife, que eu participo de um círculo de mulheres grávidas, e ela tava me falando que hormonalmente, quando a mulher tá parindo, né, e se algo acontece, algo fora do planejado, né, você entra naquele modo, né, que eles falam aqui de flight, em português seria correr ou lutar, né? Aham. Então, ou você corre da situação, que não tem como, ou você luta. Então ela fala assim, o que acontece com a mulher é que quando ela se amedronta nessa situação, como ela tá nesse modo na cabeça dela, né? Porque é muito intenso o parir em si, ela entra num comportamento de bem comportada, De que é eu vou falar aceitar assim, tudo. eu vou falar Uhum. assim, porque é a melhor coisa que eu tenho para fazer, porque eu não sei o que fazer nessa situação. Eu não posso correr, eu não posso lutar, então tá, tudo bem, sim, sim, sim. E acaba acontecendo isso, né? Então, assim, daí vem a Nossa, verdade. coerção, vem aquela pessoa que tá cuidando de você, falando que aquele é o melhor para você e para o seu filho, né? E daí você fala, tá bom então é, né? E assim, às vezes a gente vê até muitas mulheres, infelizmente, passando por situações em que é uma violência obstétrica e elas não conseguem enxergar que foi uma violência obstétrica, né? Totalmente. Ou às vezes só depois de muito tempo é que a ficha começa a cair, ou às vezes nem cai, né? E daí elas perderam a oportunidade de talvez ter experimentado um parto muito melhor, né? Eu falo que o parto do Caio ainda, né? Depois de 2 anos e meio, me emociona muito. Ah, se eu tivesse que passar tudo de novo, eu passaria tudo de novo. Se falasse, você precisa passar por isso para ter seu filho, eu faria tudo de novo. Foi o dia mais incrível da minha vida. Foi o dia que eu me senti a pessoa mais poderosa do mundo. Foi assim sensacional. De longe o melhor dia da minha vida. Mas é um dia que infelizmente carrega muita tristeza também. E eu acho que isso é muito injusto, porque não deveria. Deveria só ser o melhor dia da vida, né? Exato. Então é isso. É. É muito difícil. Você recebe o seu filho e aí você vai gravar esse dia para o resto da sua vida, vocês como família, e ao mesmo tempo são feridas que estão ali. Exato. São feridas que Exatamente. estão ali. E, né, Nath, nós passamos por
muitas coisas parecidas, muitas coisas. Então, a maioria de vocês conhece meu caso. A Nath foi realmente, assim, violências, várias coisas, pessoal. Tem alguém perguntando o que foi, mas não só da relação com a informação, né, Nath, que era passada, mas com relação a todas as intervenções que foram vindo acontecendo ali no momento, que não eram indicadas e E, que, quando você viu, você já tá ali, você já tá dizendo sim, como você falou, né? Então, é, são muitas coisas e, ao mesmo tempo, fica aquele sentimento de como se a gente tivesse falhado com o nosso filho. E eu, exato, depois de 5 anos e meio, né, quase 6 anos aí que o PP vai fazer, e eu vejo como que às vezes isso ainda vem à tona, bem no meu subconsciente de eu não tava lá com ele, eu não tava lá com ele, sabe? Então isso eu acho que pega muito a gente também, né, Nath? Se você quiser citar exato. alguma coisa também, você pode ficar Sim, à não, eu fico vontade. super feliz de dividir a história, porque eu até acho que é importante, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível e pontuar o que aconteceu. Mas primeiro eu queria só falar isso. Eu falo, a importância eu acho que eu sinto de falar com alguém que passou pelo que eu passei é que muitas pessoas às vezes escutam o meu relato ou o relato de outras mães e não consideram muitas coisas que a gente considera como uma violência obstétrica, né? Então, a violência obstétrica ela pode ser mental, ela pode ser, né, psicológica e ela pode ser física. No meu caso, eu tive as duas, porque eu tive coisas que eu não consenti feitas com o meu corpo e eu tive coerção, então eu tive palavras ditas que me marcaram demais. Ontem eu estava num filme, num Ah, foi Q&A, num ontem? painel. Foi ontem. Então eu vi tava vendo um filme sobre home birth, e lá fala que 75% das mulheres que sofreram violência obstétrica, elas falam de coisas que foram ditas a elas no trabalho de parto, né? Mas enfim, eu tive o Caio com 40 semanas e 2 dias. Eu entrei em trabalho de parto naturalmente. Eu vi meu plug saindo na quinta-feira. Na sexta-feira eu comecei a ter algumas contrações ali, aqui e ali, nada ritmado. Eu sabia que estava para acontecer, que era due date dele na sexta. Ah, daí na madrugada de sexta para sábado eu comecei a ter contrações. Acordei com dor. Fiquei 2 horas aí, o Léo, descansando na cama, medindo as contrações. Elas estavam a cada 5, 6 minutos. A gente ficou por 2 horas ali conversando, imaginando como seria a nossa vida de 2 para 3. Foi um momento delicioso. Eu sabia que eu tinha que dormir, porque eu ia precisar de muita energia, porque estava para vir, então eu consegui dormir de novo. Eu falei, tá longe ainda de acontecer, vamos descansar, vamos dormir. Talvez isso nem seja realmente um aviso de que eu vou parir logo. Então a gente dormiu, no outro dia de manhã acordei, às 10h30, estava deitada, não estava com contração nem nada. Eu falei, não é hoje. E daí quando eu levantei da cama, eu senti a primeira contração, e daí senti a segunda, senti a terceira, senti a quarta. Daí eu falei, nossa, mas os intervalos estão curtos. Eu falei, vamos, bota aí o celular, vamos ver. E daí eu já estava tendo uma contração a cada 2 minutos. Uma contração de 50 segundos, 1 minuto. E daí eu falei, vamos ver se fica assim por pelo menos 1 hora, né, Léo? Se ficar. Daí ficou. Liguei pro hospital, falei, olha, tá assim, assim, assado. O hospital falou, se é sua primeira gravidez, fica em casa o máximo que você conseguir. E fiquei em casa, entrei na banheira, coloquei minha música, comi meu pão com prosciutto, que era o que eu queria comer, porque eu não pude comer a gravidez inteira. Tive a minha mãe do meu lado, Léo, assim, foi lindo, foi fantástico. Fiquei em casa das 10h30 até as 2h30 com contrações ritmadas, e a dor começou a pegar. Liguei para o hospital de novo, eles pediram para eu ir para o hospital. Eu cheguei no hospital e a minha midwife fala, sua primeira intervenção já foi ter ido para o hospital, Natália. Cheguei no hospital achando que eu ia estar com uns 3 centímetros, 4, se eu tivesse muita sorte. E eles fizeram um exame de toque e eu tava com 8 centímetros. Então eu lembro do Léo festejar, falar, nossa, ai, tá chegando. E a midwife falou, você vai ver o seu bebê bem brevemente. E daí ela falou assim, olha, você tá... a gente tem pouquinho tempo, né, Léo? Né, Mas pode pra tentar... contar. Posso? Tá. Daí ela falou assim, olha, você tá um pouquinho desidratada, você quer, ou você toma muita água para ajudar a acelerar o processo, ou a gente pode te dar um soro.
o que você prefere? E eu não sou uma pessoa que gosta de água. Apesar de eu estar com a minha garrafinha com um canudo comigo na minha malinha. E daí eu falei pra ela, bom, se eu aceitar esse soro, eu vou poder andar, caminhar, ficar na banheira? Ela, não, pode, é só um sorinho. Daí eu falei, não, então bota o soro aí, porque daí eu não preciso ficar com esse negócio de que eu tenho que tomar água, porque as dores já estavam bem, né? Daí ela colocou o soro, falou pra eu ficar um tempo na cama, porque o bebê tava pra esquerda e devia vir pra direita. Enfim, fui pra minha banheira, comecei a ficar lá, mudou o turno da midwife, que eu acho que isso daqui é muito ruim, você acaba vendo várias pessoas em trocas de turno, você acaba não criando um relacionamento com nenhum profissional. E veio uma segunda midwife e as dores estavam intensas e elas falavam que o Caio estava muito alto. Ele estava na posição correta, mas ele ainda estava muito alto. A segunda midwife fez o exame de toque, eu ainda estava com 8 centímetros. E ela falou, olha, tenta ficar de cócoras. Eu acho que foi a única coisa que me falaram em relação ao movimento, que você fala que movimento é tão importante. Importante. Eu não senti que eu tive isso. Alguém me instruindo, falando, vamos tentar essa posição, tenta mudar desse jeito, né? Talvez isso tivesse ajudado ele a se encaixar melhor. Sim, sim. E eu não tive isso. E daí eu ficava de cócoras para ele tentar descer, e aquelas dores, eu comecei a falar, meu Deus do céu, eu falei, me dá o gás. Eu sabia que eu não queria tomar morfina, pedi pelo gás. O gás não é uma analgesia, né? Então não fez tanto efeito. E aqui na Austrália eles têm 2 tipos de gases. E daí, quando o primeiro não fez muito efeito, eu falei, me dá o segundo. E daí o segundo estava quebrado. Ela falou, a gente não tem o segundo, tá quebrado. Eu falei, como assim tá quebrado, minha senhora? Ela falou, então fica na parede do quarto e tá quebrado. Eu falei, você me muda de quarto agora, porque eu preciso desse gás. E ela não tem como mudar, todos os quartos estão cheios, você vai ter que ficar só com esse gás. São coisas tão pequenas, mas na hora você tá assim, tão à flor da pele, que aquilo já começou, na minha confiança, eu já fiz, ai meu Deus, o que eu ia me segurar já não tá mais aqui, mas tudo bem, não tenho gás. E daí eu passou algumas horas, né? E eu falei pra ela, me toca aí de novo, vê quanto que tá, que é uma coisa que dessa vez eu acho que eu não vou pedir mesmo, porque eu acho que causa muita ansiedade. Ansiedade. Você ficar, quantos centímetros? Quantos centímetros? Porque aquilo, né? Às vezes você pode dilatar 5 centímetros em 30 minutos, e às vezes pode. 5 centímetros não, você pode dilatar 5 em 30 minutos, e às vezes você pode dilatar 5 Horas. em horas. E daí, quando ela foi ver de novo, ela falou assim, não, você ainda tá com 8, e daí a minha bolsa estourou. Quando ela tava me fazendo o exame de toque, ela falou, ótimo, estourou. Eu falei, agora a coisa vai desandar, e aí vai andar, aliás, e eu vou parir. As dores ficaram um pouco mais intensas, mas ainda assim nada. E daí passaram-se horas, ela falou, eu vou ver de novo quanto você tá. E daí ela viu, e daí ela me olhou assustada, e ela falou, nossa, sua bolsa ainda tá aqui. E a minha bolsa tinha estourado. Daí eu falei, e ela ficou super assustada, ela falou, nossa, mas ainda tá aqui. Daí eu falei, o que isso quer dizer? Daí ela não me respondeu, ela simplesmente pegou aquela agulha, linda e maravilhosa, e ela estourou minha bolsa. Não teve nem tempo de eu falar, não faça nada, nada. E tava tudo escrito no meu plano de parto. No que ela estourou minha bolsa, as dores foram cavalares. E daí eu já não conseguia mais. Eu já não tinha aquele suporte mental de falar, calma, vamos respirar. Não tive isso. As dores foram horríveis e após algumas horas me examinaram de novo. E daí, quando me examinaram, é a mesma midwife me examinou, eu falei, olha, se eu não tiver com 9 ou quase 10, eu vou pegar uma epidural, porque eu já não tô mais aguentando. Daí ela me mediu, ela falou, você tá com 5. Daí eu falei, como é que é? Eu nunca li isso em lugar nenhum, eu nunca ouvi dizer, ninguém nunca me falou. Ela falou, você voltou pra 5. Eu falei, eu voltei? Eu falei, você me dá essa epidural agora, porque eu já não tô aguentando mais. Isso já era noite, eu cheguei no hospital às 2 da tarde. E olha que E daí, importante essa parte de a forma que as pessoas avaliam, por isso que o exame de toque
né, cada pessoa vai avaliar de um jeito, né? É a experiência da pessoa, o dedo da pessoa e o que ela quer te dizer. Então, não é ali milimetricamente avaliado com, né? Não, é o que a pessoa está sentindo. Então, olha que grave alguém fazer uma avaliação errada e não volta. Gente, isso não existe, tá? Não volta. Então, assim, realmente foi mal conduzido totalmente para ela ter feito esse jogo. Porque eu falo tanto isso no. Nath, você sabe, eu falo tanto isso no curso do mental, de preparar o mental, de, né, ver que aquela dor vai trazer seu filho, mas como que você faz isso durante o seu parto? Como que você trabalha o seu mental nesse momento? É. Você Não, fica não. Aquilo totalmente me desestruturou. desestabilizada, Aquilo me desestruturou desestruturada. de uma Ai, que forma raiva, que, assim... gente. Não, Uf, e daí depois eles me deram uma outra explicação que é aquilo. Hoje eu já não confio no sistema. Então eu sim. não sei se o que me falam é verdade ou não. E isso é muito ruim quando você está se preparando para um outro trabalho de parto. O que eles me explicaram na hora, eu acho que a falta também de explicação, tudo bem que você tá com dor, né? Mas assim, você não saber o que tá acontecendo É te uma traz uma insegurança violência. gigante. É, eles Entende não te que violência explicam. não é gritar, é a fala, é a má conduta, é É. tudo isso. E Nossa. daí, assim, o que eles me disseram é. Aqui, né, tem o cervix, né, o colo do útero aqui, daí tem a nossa bexigona ali, né, o saco amniótico cheio de líquido e a cabeça do bebê. Então eles disseram assim pra mim depois. Eles falaram: "Não, você tava com 8. Só que o que aconteceu?" Daí eu me explico. Gente, A que absurdo. água, né, a todo aquele líquido, você tinha muito, tava pressionando o seu colo do útero e tava ajudando você a dilatar, certo? Na hora que estouraram a sua bolsa, não tinha mais água aqui, mas a cabeça do seu bebê não estava tão bem posicionada, porque ele estava muito alto, e não desceu. O que aconteceu? Como não desceu, e o colo do útero é flexível, essa foi a explicação, ele meio que voltou. Se o bebê tivesse na posição com a cabeça aqui, continuaria fazendo a pressão e você estaria com 8. Isso foi o que me falaram. Se é verdade, se não é, eu não faço ideia. Se eu confio, eu não confio, entendeu? E é Então, assim, eu não exatamente, sei. faz todo sentido o que você pensa agora, inclusive, Nath, no parto domiciliar, depois que acontece, lógico, mesmo quem tá no hospital, e eu acho que, eu não sei se a Ruth já saiu, mas a Ruth é a melhor pessoa para dizer, qualquer pessoa tem direito a pegar o prontuário, você pode pegar e ler seu prontuário de cabo a rabo, tudo que aconteceu. Isso você tem direito, muita gente fica ali, Eu tô né? pedindo. Você tem direito. Mas depois do seu parto domiciliar, ela vai deixar o seu prontuário aí para você. Então, mas sabe o que aconteceu? Daí a gente vai chegar lá, eles mentiram no meu prontuário. Ainda tem essa, né? No final ainda tem essa. Porque eles tiveram que mentir para falar o porquê que eu tive o parto que eu tive. Até aí, até essa parte, para mim, eu ainda tava assim, eu já sofri a violência obstétrica de ter algo não, né, que eu não consenti no meu corpo. Mas até aí, eu acho que tem muitas mulheres que falam: eu pedi para estourar minha bolsa. Não foi ótimo quando Sim, estourou minha bolsa, né? Então, assim, eu não acredito que foi porque já não foi natural. Não era o momento da bolsa ter sido estourada. exato. Talvez o Uhum. meu bebê ia descer mais um pouquinho e daí sim a bolsa ia estourar. Eu não sei, não é, para mim não era aquelas dores que eu Não tem senti depois que ela estourou a minha indicação. bolsa, entendeu? Então assim, não tem indicação, exatamente isso. E, enfim, eu pedi epidural. Nesse momento eles já começaram a me talhar, eles disseram que eu não podia mais tirar nenhuma foto, que eu não podia mais fazer nenhuma filmagem. A minha mãe tava tirando uma foto minha me filmando. E eles falaram: tira o celular, a gente já não permite mais que nada aconteça. Então foi me tirado a, a, a oportunidade de registrar o momento mais importante da minha vida. Então eu não tenho fotos do Caio nascendo. E eles me deram a epidural e a minha epidural não pegou. Então deu 5, 10, 15, 20 minutos, eu ainda estava com dor. E eu falava: não pegou, acho que tá errada a posição, não pegou, não pegou, não pegou. E eles, depois de muita insistência, falando que eu estava sentindo todas as contrações ainda, eles me deram uma segunda tipo de analgesia. E essa segunda analgesia eu tive uma reação alérgica, né? Então eu parei de os movimentos do meu pescoço para baixo eu não tinha, eu fiquei sem sentir o meu corpo inteirinho. A minha pressão baixou, eu estava deitada na maca, eu não conseguia mover meu corpo, eu quase caí da maca, o Léo teve que ficar me segurando. Entrou um monte de gente na sala, umas 8 pessoas, e daí eu quase desmaiando e eu querendo vomitar, e eu deitada, eu não conseguia falar, eu comecei a me engasgar com o meu próprio vômito. O Léo percebeu, me tirou daquela situação, e ali eu senti muito medo.
Ali eu falei, alguma coisa tá muito errada. Não era pra ser assim. E eles chegaram pra mim e falaram, olha, a gente vai parar suas contrações pra gente ver se o seu feto tá em sofrimento, se o seu bebê tá em sofrimento. A gente vai parar as contrações com hormônio e depois a gente recomeça, tá bom? Daí eu falei, tá bom. E eles me deram um terceiro tipo de analgesia. Quando eu tava anestesiada, eu perguntei pra anestesista, eu falei, por que que a minha epidural não funcionou? E daí ele me respondeu, talvez seja porque você é muito grande. Gente do céu, Natália. Daí eu falei, porque eu sou grande? Daí eu pensei, eu não sou anestesista, mas ele tem a minha altura, ele tem o meu peso, então ele deveria saber a dose que ele me daria, né, disso. Enfim, eu tive 3, então, analgesias diferentes. Eu me tremia inteirinha. Eu estava extremamente fraca. Eu estava emocionalmente abalada, com muito medo. O coração já do Caio já estava instável, né? Então, subia, descia. Eu já não podia mais me mover. Eu estava numa cama, naquela posição. E eles falavam que eu tinha que descansar, que eu tinha que dormir. Só que eu me tremia inteirinha. Eu falava, eu não consigo. E eles falaram, olha, a gente vai começar a fazer testes no seu filho para ver se ele está em sofrimento fetal. Que consistia em tirar sangue da cabeça do Caio para ver o ácido lático do Caio. Né? Então, eles falaram, se você chegar a 4, a gente te leva para uma cesárea. Se não, não. E eu lembro de eu ter pedido, eu falei assim para ela, eu cheguei para minha midwife e falei assim, olha, eu tô muito fraca, eu tô com muito medo de esperar chegar a 10 centímetros e eu não consegui parir o meu filho. Então, assim, não é melhor a gente ir para uma cesárea porque eu não estou me sentindo bem. E daí ela falou assim, ela falou bem assim, ela falou, essa não é a sua escolha. Não é a sua escolha. Ela falou assim, se você e o seu bebê estiver saudável, você vai ter um parto normal. E daí eu falei, bom, se ela tá dizendo, então tá tudo bem, né? Por mais que eu não sinta, tá tudo bem. E, enfim, ficamos lá, eles fizeram 3 testes na cabeça do Caio, disseram que não iria para uma cesárea, que tava tudo bem, e esperaram eu dilatar. Nisso eu já não estava mais sendo cuidada só pelas midwives, né? Eu estava sendo cuidada já pelo uma obstetra, que era uma mulher grávida, de quase, sei lá, uns 7, 8 meses. E quando eu cheguei aos 10 centímetros, eu acho que essa foi a parte que mais mexe comigo, assim, porque por ter vindo de uma mulher grávida, ela chegou pra mim, falou, eu falei, é hora de eu parir, ótimo. Eu falei, eu posso ter um travesseiro nas minhas costas, que eu não queria parir deitada? E daí a midwife falou, eu sei o porquê você tá pedindo isso, mas infelizmente você não pode, você vai ter que parir nessa posição. Daí eu falei, será que você pode colocar um espelho pra eu ver se eu tô conseguindo fazer os pushes? Porque eu tô com muita analgesia, eu queria ver se eu tô conseguindo. Não, você também não pode ter um espelho, desculpa. E daí eu falei, eu sei que vocês falaram que eu não posso tirar foto, mas será que a gente pode tirar foto? Não, você não pode tirar foto. E daí a obstetra veio ao meu lado e ela falou assim, olha, eu não tinha nem tentado fazer nenhuma força. Ela chegou do meu lado, ela falou assim, olha, você tem um bebê muito grande. Se a gente não fizer uma episiotomia em você, você vai lacerar da sua vagina até o seu ânus. Então, eu vou ter que fazer uma episiotomia e eu vou tirar o seu bebê com fórceps, tá bom? Daí eu falei, tá bom. Eu falei assim, eu confio em você. Ela, ótimo. Daí na hora do push, eu fui usar toda a minha técnica e eu falei, eu não vou fazer um push como uma força de cocô. Eu vou deixar minha mandíbula tranquila, com a boca aberta, eu vou vocalizar. E eu comecei a fazer os meus pushes. E eles falaram, não, 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 não. Eu quero que você feche a sua boca. Eu quero que você coloque o seu queixo aqui. No peito. Eu quero que você faça a maior força da sua vida. Porque a gente precisa tirar esse bebê. E o Caio nasceu em 3 contrações. Então, assim, eu tive um segundo estágio, né? Muito rápido. Eu sangrei a minha boca inteira de tanta força que eu fiz, assim. E o Caio saiu. Graças a Deus, com saúde, né? E às vezes eles falam, mas seu bebê tá com saúde, você não tem que reclamar. Não, não é assim. O Caio tem uma cicatriz até hoje do fórceps. Ele saiu como se ele tivesse saído de um ringue. Eu tive incontinência fecal. Eu tive que fazer muito trabalho com fisioterapia. Eles não me passaram para uma fisioterapia logo que acabou tudo, né? Eu tive uma hemorragia. Então, eu tive uma hemorragia que eu fiquei sabendo esse ano que eu tive uma hemorragia.
eles não me deram sangue. Eu tive que fazer infusão de ferro durante a minha gravidez. E eu falei para ele, será que não é melhor eu fazer um exame para ver como tá meu ferro? Não, não, não precisa. E eu perdi muito mais sangue do que num parto normal se perderia. O meu pós foi muito intenso porque a minha episiotomia abriu, os meus pontos abriram, eu tive um edema na minha episiotomia. Então, assim, não foi uma laceração, foi um corte. É exato. E E, como que a gente pode achar que um corte previne uma laceração, gente? e foi um corte. Hoje, eles não queriam me falar na época quantos pontos eu levei. Eu perguntei, eles não me falaram, eles se Eles não negaram a falam. falar. Uhum. Não. Falei, qual foi o grau? Não, você não precisa saber. Eu falei, não, mas eu quero saber quantos pontos. Alguns. Eles não me falaram. Hoje eu estou requerindo os meus medical records para eu saber, para eu ter essas informações. E eu saí de lá. No outro dia veio um médico no meu quarto. E você tá tão cheio de hormônio que você não cai a ficha logo de cara, sabe? E daí veio esse médico e ele falou assim: eu vim aqui para te visitar e só para saber se você tem alguma dúvida do que aconteceu com você ontem. E se você quer que eu te explique algo. Daí eu, não, tá tudo bem. Né? Eu Tô lembro quando feliz ele aqui saiu. com meu filho. Falei, nossa, meu filho tá aqui, gente. O sonho da minha vida tá aqui materializado. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, obrigada. Entendeu? Daí, quando ele saiu, eu olhei pro Léo, o Léo olhou pra mim e falou, nossa, como eles são atenciosos aqui, né? Ai, gente, como realmente a gente fica muito vulnerável. Muito. E daí, eu saí de lá, foi quando, saindo do hospital, eu tive uma incontinência fecal em casa. Corri pro hospital, liguei pro hospital, falei, olha, tá acontecendo isso, eu não sei o que que é, mas eu tô sentindo que as coisas não estão bem, eu queria ver alguém. Volta aqui amanhã. Vem aqui amanhã. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu fui lá, fui extremamente não levaram em consideração realmente o que eu estava dizendo, não me passaram para uma fisioterapia, uma fisioterapeuta, não disseram que eu precisava. Quando os meus pontos abriram, eu acabei voltando ao hospital e eu encontrei um médico que estava em plantão quando eu dei entrada no hospital. E foi assim, um anjo. Porque ele chegou para mim e ele falou assim: nossa, eu era médico em plantão quando você deu entrada, só que você já estava com 8 centímetros, eu nem fui te visitar. Porque eu sabia que você ia ter o seu bebê rapidinho. E no outro dia, por você ter esse nome longo, eu fiquei curiosa e fui ver. Ele falou assim: tudo que aconteceu com você, você tá com uma fisioterapeuta pélvica? Eu falei: não. Daí ele falou: você precisa de uma fisioterapia pélvica para Gente, ontem. eu acho que a ficha foi caindo aos pouquinhos, né? Quando as coisas Foi. vieram acontecendo com você. E daí eu tive muito assim, eu tive um debrief no hospital. Depois esse médico falou: olha, eu acho que seria interessante você conversar para você entender, porque daí aí a ficha já tava caindo. Que eu falei, cara, esse tipo de tratamento não é o correto. Eu tava tentando amamentar, né, naquela fase. Foi uma midwife em casa. Ela pesou o Caio errado, porque ela colocou a balança, que eu não vi na época, num colchãozinho. Daí ela me falou que o Caio Nossa, tinha perdido quase os 10% que ele poderia perder. Ao invés de perder em uma semana, ela falou que ele tinha perdido em 4 dias. Pra eu dar fórmula pra ele, porque meu filho tava com fome, meu leite não tinha descido. Então eu tava assim nesse turbilhão de coisas e fisicamente tentando entender o que estava acontecendo comigo. Eu não recebi visitas na minha casa, eu não tive ajuda externa porque eu não segurava um pum. Eu não tinha força nenhuma, eu não sabia o que estava acontecendo, se aquilo era normal. Todo mundo me falava, mas um parto normal é lindo, você sai andando no outro dia no parque com seu filho. E eu falei, não é assim que tá acontecendo comigo, entendeu? E, enfim, eu fui pro hospital diversas vezes, até que eu tive um debrief com um médico, que não foi o médico que deveria ter sido o diretor. E eu falo que eu preferiria ter tido esse parto 7.000 vezes do que falar com esse homem. uhum. Que ele simplesmente falou para uma mulher no puerpério, né? O que você está fazendo aqui? O que você quer saber? Por que seu filho nasceu desse jeito? Ele pegou uma folha assim, ele escreveu por que, como e quando. Daí ele escreveu assim no papel, simples, porque se seu filho não tivesse nascido dessa forma, ele estaria morto. É o que você queria? E assim, eu lembro das minhas lágrimas só caindo, eu falei, não é o que eu queria. Daí ele, é isso. Daí ele falou, eu não era o seu médico, eu não tava lá. Daí eu falei, então será que não é melhor eu conversar com a médica que tava lá? Ela está em licença maternidade. Daí quando ele abriu meu medical records, eu tava escrito lá que eu tive um parto instrumentado, porque eu tive um segundo estágio prolongado, E não o teve. que não ocorreu.
que eu não tive oportunidade de tentar tirar meu filho, de parir meu filho. E daí eu tive depois uma outra reunião com o diretor do Royal, né? Então eu tive também o Caio num hospital referência daqui de Sydney. E ele leu o meu medical records e ele falou assim: me desculpe pelo que foi falado. Realmente eu conheço essa obstetra. Ela pode ser bem ácida nas palavras e ela não deveria ter falado dessa forma com você. E eu, se fosse o médico, você teria com certeza pelo menos 30 minutos para tentar parir o seu filho sem um instrumento ou sem uma episiotomia. Então você me desculpa, eu vou escrever uma carta e daí eu digo que ele me deu um voucher de uma cesárea. Se você quiser uma cesárea da próxima vez, você É pode. bem simples, né? É, Bem simples. basicamente isso. Ele escreveu essa carta, eu nunca recebi essa carta. Hoje, com essa segunda gravidez, eu indo ao hospital, eu vi que essa carta não foi escrita, não está no sistema. E eu vou ter, eu acho que uma segunda reunião com o diretor do hospital. Mas, enfim, eu acho que foi uma série de coisas que eles fizeram que fez com que essa experiência fosse traumática. E De tem mais milhões de de detalhes. novo, né? A gente De conversou novo. já sobre isso, mas de novo, é, é, eu te peço desculpa por isso, sabe? Eu acho que todo mundo que tá aqui, você merece um pedido de desculpas de todo mundo que já sofreu uma violência. Eu tenho certeza, Nath, que todo mundo que tá aqui, tem 157 pessoas aqui agora nos ouvindo, e pessoas que vão nos ouvir ainda, que eu vou deixar gravado. Todo mundo vai rezar pra Nath, porque ela vai ter um parto maravilhoso agora, porque você merece esse renascimento. Todas as minhas alunas, todo mundo que eu tenho essa troca, estão sempre nas minhas orações, até da minha família eu mando, sabe? Porque só a gente sabe. Eu já ouvi sua história, eu tô ouvindo de novo, e eu tô assim porque eu tenho. Dati, se eu torço pra alguém ter um parto maravilhoso, tá na minha frente essa pessoa, porque acredite que vai dar certo. É o jeito que você merece reviver tudo isso, e como eu te falei esses dias. É, é, Nossa, Nath. Você tem que sim fazer tudo isso com o hospital. É um senso de justiça que a gente tem, de que eles têm que pagar pelo que eles fizeram com você. Eles vão pagar pelo que eles fizeram com você. Agora é o momento de você abraçar essa gestação. Porque a gente mexe nessa ferida e como você é corajosa, eu te agradeço de novo. Né, todo mundo falando como você é forte. É uma leoa mesmo, gente. Isso aí é uma leoa, vai parir como leoa. Porque além de tudo, você está dividindo aqui com a gente, e por mais que a gente esteja revivendo uma dor e um sofrimento, como é importante você dividir isso aqui, e que coragem de alertar essas pessoas para as pessoas não viverem isso realmente. Não deixa, não vai acontecer. Preparar quem está do seu lado realmente para não ter medo de se posicionar. Esse é o ponto, Exato. esse é um ápice, assim, né, Nath, que a gente tem que ficar muito aqui, gente. Vocês, todo mundo que está aqui, entendam isso, vocês precisam se posicionar, vocês não vão viver isso. Apesar da Exatamente. gente ver que é tão comum e é tão, né, infelizmente, mas eu tenho certeza que todo mundo que vai ver essa live, que vai te conhecer, e né, as próprias alunas, quem é do PSM já viu a Nath também tá nas aulas ao vivo, a gente conversa muito nas aulas ao vivo, então tá todo mundo torcendo por você, e por cada pessoa que sofreu violência, a gente realmente, ninguém solta a mão de ninguém, sabe? É esse o ponto, assim, da gente se amparar, das mulheres se ajudarem também, tudo que você tá fazendo, de estudar de novo, de se preparar de novo, de botar o Léo de novo, e mesmo com o Caio já aí, que eu sei que é mais difícil com um Nossa, bebê em casa, que muito. é um bebê que tá crescendo, né? Mas assim, você tá ali nas aulas, estudando, então assim, eu te agradeço, Nath, eu te agradeço, assim, imensamente pela sua confiança eu já me sinto muito honrada com cada aluna que eu tenho, porque é um momento muito delicado a gente confiar em alguém para, né, te informar, te ensinar, é muito importante. Ainda mais agora, com tudo que você passou, você também me escolher para fazer parte disso. Muito obrigada de coração, assim, é, meu carinho por você só cresce, e espero que a gente tenha ainda. Eu te falei, né? Vamos marcar um café, churrasco, com lágrimas de alegria, de tristeza que seja, mas assim, porque realmente ver essa sua jornada tem sido assim, para mim como profissional, muito importante também para o meu crescimento, viu? Nossa, não, eu não escolheria outra pessoa, Rai. Eu não escolheria outra pessoa. Nos momentos aqui, essa gravidez está sendo muito, muito difícil. Tem uma pessoa que pergunta como foi saber da segunda gravidez. Eu sempre soube que eu queria ser mãe de novo, né? Então, veio com muita felicidade.
mas veio com muito medo de acontecer de novo, enfim. Então, assim, como eu disse no começo, você foi a primeira pessoa que me veio na mente. Então, obrigada a você por abraçar a causa, por divulgar isso de novo. Eu não quero que a minha história seja motivo de medo para as mães que estão grávidas. Eu quero só que realmente sirva de alerta para que vocês estudem, para que vocês se dediquem no curso e para que principalmente vocês tenham pessoas ao seu redor na hora em que você vai estar mais vulnerável possível, que te apoiem, para que não aconteça isso, né? Hoje essa gravidez, infelizmente, eu acho que a gravidez não são 9, 10 meses à toa, né? É um processo, né? A gente vai mudando a forma de pensar, o que a gente quer no meio do caminho. No momento atual, para mim, eu sinto que eu não estou aproveitando a minha gravidez. Eu acho que é isso que eles me tiraram. Eles me tiraram a alegria de estar grávida, porque eu sinto que eu estou me preparando para uma guerra e não me preparando para receber meu segundo filho. Então isso me dói muito. E mas assim, eu tô com uma Miruá sensacional. Eu tô com o seu apoio, que é indescritível nessas semanas onde emocionalmente tá muito difícil para mim, porque eu tô fazendo muito digging dentro disso. Eu cheguei em casa, saí da terapia, eu liguei pro Léo e eu falei: vem aqui me buscar, eu não tô bem. E daí a primeira coisa que ele falou, vamos ligar pra Rai? Querida. Vamos falar com ela, porque ela é a única pessoa que entende o que você tá passando. Eu tento entender, mas eu sei que você fala que eu não tenho a empatia, porque eu não passei por isso, mas eu tô tentando. Vamos ligar pra ela? Então, assim, infelizmente é a dor que nos une, mas felizmente você tá nessa jornada de fazer com que as mulheres não passem pelo que passamos. E se alguém quiser conversar também comigo, qualquer coisa, eu me disponibilizo para isso. E tenho fé que dessa vez vai ser diferente, né? A Rai que me falou: vai ter um parto em casa, vai ser maravilhoso, você vai conseguir. Tô igual a fada aqui, mandando todo mundo pro parto domiciliar. E eu, Rai, você tem certeza? Fico muito ainda triste que a maioria das mulheres elas decidem ter um parto em casa porque elas têm medo de Do hospital, sofrerem né? no hospital. Eu acho que deveria ser uma decisão de vou ter um parto em casa porque sei que posso, porque é natural e porque meu corpo pode fazer isso. Mas tô feliz com a minha decisão. Tá sendo um E, processo também. gente, Natália vai voltar no pós-parto para essa live que a gente vai fazer. Voltarei! Já tô assim, olha, independente do que vai acontecer, se eu vou ter aqui em casa, se eu vou ter no hospital, eu Vamos não sei o que vai acontecer, estar porque eu também não aqui. quero criar expectativas. Vai ser maravilhoso. Dessa Vai. vez não tem como, vai ser Vai bom. Vai ser bom, o foco é esse. Olha, gente, uma live que eu falei, Nath, só meia hora de live. Uma hora que nós estamos aqui conversando e vocês estão aqui, ó, firmes. Inclusive, aproveitem que vai ter um evento gratuito agora no comecinho de abril, que é o Parto Sem Medo, a Semana do Parto Sem Medo, que é o gratuito. Então, assistam as aulas, vai ajudar muito também. Né? A gente está falando aqui do curso, a Nath já está no curso, mas tem esse evento gratuito antes. Então, eu espero que eu consiga passar mais informações para vocês no evento e aqui no Instagram. E a Nath, vou deixar a live salva, Nath. Depois a gente faz uns recortes, eu te mando também para você guardar, que eu acho que vai ser depois você vai fazer Quero. essa comparação, né, do que vai ser o próximo. E só de você estar confiante nesse processo, você vai ter um renascimento, sim, tenho certeza. Tá todo mundo aqui torcendo por você, ou não é, gente? Tá todo mundo aqui nessa live hoje torcendo por você. E com muito amor para. Ah lá, ó, fez até coraçãozinho o telefone. E para você realmente ter tudo que você merece, tudo que uma mulher merece para receber o filho. Então, nos veremos em breve pessoalmente, espero, né? Que eu quero ver você Sim. e o Léo. E a gente vai ter muitas trocas ainda. E eu te agradeço novamente, por ter participado hoje. Obrigada pelo seu tempo, que eu sei que não é fácil, né? O Caio tá na escolinha, mas eu sei que tem muitos afazeres. Então, muito obrigada de Nunca novo. acaba. E eu tenho um carinho imenso por Obrigada. você. E meninas, muito obrigada a todo mundo que tá aqui torcendo pela Nath, que participou ao vivo com a gente. Para quem vai assistir, quem pegou agora no finalzinho, vai estar no feed, eu vou deixar gravado. Então, assistam, porque eu tenho certeza que a história dela, eu sei que vão ter muitas lágrimas, mas vocês vão ter vai dar um encorajamento para que vocês continuem lutando pelo que vocês merecem, o que vocês têm que passar, que é um parto sem medo, é um parto com respeito, com acolhimento, né?
Exato. Um abraço para todas as gravidinhas. Estou aqui desejando um momento maravilhoso para todas vocês. Com certeza vocês terão, com a ajuda aí da Rai, com todo esse conhecimento aí adquirido. Não tem dúvida, Amém. vocês estão em boas mãos. Pelo menos é como eu Amém. me sinto. Sim, Nath, obrigada então, tá? Um beijo. A gente vai se falando. Fiquem com Deus, pessoal. Beijinho. Beijo, Tchau. beijo. Beijo.